Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um PodUS. Hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, estou aqui na presença de 3 grandes mulheres que irão representar a nossa sociedade neste bate-papo tão especial em relação à violência doméstica. Eu me chamo Roberta Corazza de Toledo Ribeiro e sou advogada e professora universitária. E aqui conosco está Andréia Guirra, a doutora Luciana Abrão e a doutora Lindalva Ramos. Então fala um pouquinho, Andréia, para nós a respeito de qual seria o primeiro passo para fazer uma denúncia e onde fazê-la no caso de uma violência doméstica contra a mulher. Então, o primeiro passo para a denúncia é procurar ajuda. É a delegacia, ou se a vítima não quer, no primeiro momento, registrar um boletim de ocorrência, ela só quer alguma orientação, ela pode procurar a delegacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública. A gente não obriga a vítima a nada, a gente não quer que a vítima se separe, do seu companheiro, a gente quer que a violência acabe. O nosso maior objetivo é esse. Então, o primeiro passo para a vítima denunciar é esse, procurar ajuda, que seja pelo 180 de forma anônima, que seja no 190. A Polícia Civil tem 197, que é o número de denúncia também. A Delegacia da Mulher, ela funciona de segunda a sexta, no horário de expediente, mas a gente tem a Central de Flagrantes, que é ali ao lado, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. E a gente está bem preparado para esse atendimento. É claro que não é 100%, A gente teve um decréscimo no investimento em políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, então a gente está passando um período complicado, um período que o país está muito exacerbado, com um ódio, preconceito, machismo, está muito exacerbado. Então a gente tem, lógico, outros problemas, mas a gente tenta aqui, por meio da rede de frente, por meio de todas as instituições que fazem parte da rede de frente, acolher essa mulher e dar maior segurança para que ela possa fazer essa denúncia. A gente tem um número alto de inquéritos policiais. Esse número só diminuiu na época da pandemia. E a rede acredita que, por conta desse nosso trabalho em rede, que acolhe essa mulher, que fortalece essa mulher, que essa mulher sabe que ela vai ser atendida ali, que ela vai ter um apoio, as denúncias vão aumentando, o número de denúncias vai aumentando. E a gente tem também, por exemplo, a patrulha Rede Frente Mulher Protegida, que é feita pela Polícia Militar, e que no resto do estado é chamada de Patrulha Maria da Penha. A nossa foi a primeira a ser implantada no estado de Mato Grosso, nós que fomos buscar o modelo em Curitiba, que lá era feito pela Guarda Municipal. Então, a gente consegue aqui acompanhar essas mulheres depois que elas têm as medidas protetivas. Então, isso é muito importante também, esse trabalho que é feito após a denúncia, porque a vítima às vezes saía da delegacia e falava, mas esse pedido de medidas protetivas é só um papel. E realmente, ele é só um papel naquele momento. Mas com o acompanhamento da patrulha, que pode fazer uma prisão em flagrante, por exemplo, por descumprimento de medidas, a vítima vai ter um contato direto com os policiais da patrulha, então ela se sente mais segura. A patrulha visita a vítima, visita o agressor. Então a gente acaba criando meios ou trazendo meios, que já estão aí no resto do país, para garantir também a segurança dessa vítima. A Rede de Frente, ela foi criada em 2013, aqui nós temos 2 das idealizadoras, a doutora Lindalva e a doutora Luciana, juntamente com o doutor Wagner Plaza, que era juiz à época, que tiveram essa ideia de fazer algo mais, A doutora Lindalva já fazia as campanhas com a Defensoria Pública, mas elas viram a necessidade de fazer algo mais, de trabalhar não só com a vítima, mas com o agressor, com os filhos. Então, desde então, a gente vem trazendo atividades e ações que possam auxiliar essa vítima a sair do ciclo de violência, a dar também um suporte para os filhos e filhas desse casal. E também a gente tem um grupo reflexivo para homens que trabalha com esse agressor, para que ele repense o porquê ele é violento, de onde vem essa violência, para que essa violência acabe, se não for com essa vítima que às vezes se separa, mas nos próximos relacionamentos. Então é uma forma da gente prevenir a violência também. E a gente acredita que tudo isso tem feito o número de denúncias aumentar, e aumentou realmente muito, A gente vê, a doutora Luciana até ano passado falou que estava um tanto de trabalho lá no MP, muita coisa vinda da Delegacia da Mulher. Então, a gente consegue fazer isso. Mas é claro que a gente conta também com o apoio da população também,
confia na gente, que denuncia. A gente tem muitas denúncias anônimas. A gente tem denúncia de vizinhos, de parentes, às vezes de colegas de trabalho que fazem a denúncia anônima. Né? E a gente vai, conversa com essa vítima, leva para a delegacia, passa pela psicóloga, até que essa vítima se fortaleça e consiga realmente denunciar. Então, o primeiro passo para a denúncia é procurar ajuda. É a delegacia, ou se a vítima não quer, no primeiro momento, registrar um boletim de ocorrência, ela só quer alguma orientação, ela pode procurar a delegacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Né? E a gente não obriga a vítima a nada, a gente não quer que a vítima se separe, né, do seu companheiro, a gente quer que a violência acabe. Doutora Luciana, quais são as principais inovações legislativas na luta contra a violência doméstica? Nós tivemos grandes marcos, né? Quando nós estamos, né, a cuidar do combate à violência doméstica. Um dos marcos mais significativos realmente foi a Lei Maria da Penha. Foi a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Portanto, nós já temos aí, né, mais de 16 anos de aplicabilidade da conhecida Lei Maria da Penha. Porque ali na Lei Maria da Penha, né, se trouxe diversos mecanismos de prevenção, de ações concretas e de repressão que buscaram dar segurança, acolhimento, empoderamento às mulheres. Inclusive foram previstas como ações preventivas, né? A articulação interinstitucional, a articulação entre todas as instituições em busca, né, do combate à violência doméstica, e foi nessa ideia que a Rede de Frente, né, em Barra do Garças, ela se inspirou justamente em princípios, né, que regiam ali a finalidade da Lei Maria da Penha, complementados e instrumentalizados no artigo 8º desta lei. E com esse trabalho, né, entre diversas parcerias, instituições, né, como foi colocado, né, pela Andréia, eu e a doutora Lindalva, juntamente com o doutor Wagner, que na época, né, era juiz de direito aqui, nós fomos cofundadores da Rede de Enfrentamento à Violência, justamente para buscar implementar, né, políticas públicas, ações preventivas no nosso município e que foram, né, já ali alicerçadas pela conhecida Lei Maria da Penha. E dentre nessas inovações trazidas pela lei, nós podemos ressaltar, claro, além das medidas protetivas que hoje são acompanhadas pela Patrulha Rede de Frente, que também foi implementada no trabalho da nossa rede de enfrentamento, nós vimos o quê? Que haveria necessidade de buscar ações concretas, porque é muito bonito a lei prever determinados mecanismos, mas se nós, né, temos um belo estatuto ou temos uma bela lei que os prevê, nós temos que procurar o que? Implementá-los, para que não fique na letra fria da lei. E foi o que a Rede de Frente ela fez. Ela implementou e acabou que absorvendo todos ali os princípios que regiam, né, a estruturação da lei, que era justamente de acolher, de dar segurança, de esta vítima, quando ela chegasse a noticiar o fato, ela se sentisse segura e acolhida numa rede estruturada para que pudesse, né, ali retirá-la desses ciclos de violência. Então, assim, a lei, ela busca alguns objetivos e nós, na prática, nós tentamos, né, implementá-los, e foi o que foi feito com a rede de enfrentamento. Nós vimos no nosso país, né, que em alguns aspectos houve diversos abrandamentos, né, da lei dos crimes hediondos e equiparados, e na contramão disso, né, a Lei Maria da Penha não, ela foi fortalecida, ela foi estruturada, porque o Brasil precisava enfrentar essa situação. Inclusive, né, por organismos internacionais houve essa pressão, né, no enfrentamento. E nessa implementação, né, ali das políticas públicas, medidas preventivas, né, das medidas de proteção, nós temos o grupo reflexivo de homens, que é trabalhado semanalmente, né, que surgiu dessa ideia de se trabalhar o agressor, a vítima, os filhos que eram afetados pela violência. E hoje, né, assim, uma das formas que nós vemos de mais buscar reprimir a violência em algumas situações é a prisão preventiva, que em alguns casos, né, nós podemos acompanhar que muitos desses agressores são mantidos presos enquanto for necessário, né, e é cumprido ali o objetivo da lei de reprimir quando os mecanismos de prevenção eles faliram.
E eu destaco também o feminicídio, por quê? Nós tivemos, né, a alteração, a inclusão da qualificadora, né, de quando o crime é praticado contra a mulher, nas condições de violência doméstica e familiar ou por discriminação à condição de gênero, e que houve também um endurecimento, né, pela pena que passou, que era uma pena, né, se fosse um homicídio fundamental, de 6 a 20 anos, passa para 12 a 30 e é considerado crime hediondo. Então, houve um endurecimento legislativo no enfrentamento a essa questão. E nesse passo, como nós temos diversas formas de violência física, moral, psicológica, patrimonial, sexual, e que foram previstas, né, pela conhecida Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, necessitávamos que fossem feitas alterações legislativas para prever os crimes correspondentes, né? E nesse sentido, nós tivemos em 2021 importantes alterações. Nós tivemos a Lei 14.132, onde houve ali a tipificação, a previsão como crime do crime de perseguição ou stalking, por alguns mencionado, onde busca justamente assegurar essa integridade física, psicológica, moral da mulher para que ela não seja afetada por um dano emocional maior. Foi uma importante alteração legislativa, né, quando inseriu no artigo 147A do Código Penal o crime de stalking ou de perseguição, justamente para o quê? Impedir que o agressor, de forma reiterada, ameaçasse a integridade física e psicológica destas vítimas, perseguindo, restringindo a capacidade de locomoção, perturbando a liberdade ou privacidade. Outra importante alteração legislativa também em 2021, porque no dia 31 de março de 2021 foi prevista, né, o crime de perseguição. Ocorreu em julho, já alguns meses depois, né, no mês de julho de 2021, nós tivemos a Lei 14.188, de 28 de julho de 2021, onde houve um endurecimento à violência física, quando ela gerasse lesão corporal, que a pena que era de 6 meses a 3 anos, passou de 1 a 4 anos, e era de detenção, passou para reclusão. Né, houve uma modificação no artigo 129 do Código Penal, né, no parágrafo 13º, justamente para o quê? Endurecer em relação à violência física, aquela que gerava, né, que gera, né, lesão corporal de natureza leve. E também tivemos o quê? A tipificação, né, foi já considerado como crime a violência psicológica contra a mulher, quando no artigo 147b nós tivemos a previsão, né, de qualquer ato que cause dano emocional à mulher, prejudicando, perturbando o seu pleno desenvolvimento, com ações de humilhação, de degradação moral, ou qualquer outros mecanismos, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, passou a ser previsto como crime. Justamente o quê? Para que a mulher tenha resguardado o quê? A sua liberdade de locomoção, a sua privacidade, né? A sua integridade psicológica. E o crime de violência psicológica contra a mulher está previsto no artigo 147b, que foi também uma importante alteração. Então, foram várias, né, alterações muito significativas que visaram que implementar o que a Lei Maria da Penha já previa, as formas de violência, e elas passaram ali a ser estruturadas como crimes, né? A violência psicológica, a violência moral, né, reproduzida ali no crime de stalking, o que já foi o quê? Concretizando essas ações. E nesse intuito, a rede de enfrentamento buscou o quê? Dar acolhimento, como a Andrea colocou, acolher e tratar com humanidade essa vítima. Dar o quê? O apoio psicossocial que fosse necessário para retirá-la do ciclo da violência, para que ela tivesse uma estrutura emocional mínima para poder enfrentar essas questões. Nós buscamos, com as ações da rede, justamente o quê? Estruturar para esse atendimento humanizado à mulher. E eu destaco, né, por último, nós não estamos a tratar especificamente da violência doméstica, mas nós tivemos também o que eu considero uma importante alteração, que foi do Código Eleitoral. Né? Por quê? A mulher do espaço doméstico, ela passou-se a pensar em alterações legislativas que a reproduzissem, né, como gestora, né, como em altos comandos, como representante política, como participante ativa, né, do nosso processo político. Então, o meio externo ele deveria ser
favorecido para que a mulher, né, ela ingresse também nos meios de comando, nos meios políticos. E nós tivemos, né, aí nesse intuito, uma alteração tanto no Código Penal como na conhecida Lei das Eleições, né? E com a Lei 14.192, que também foi de 2021, onde houve, inclusive, a previsão de um crime no Código Eleitoral que está previsto no artigo 326b, que é o de violência, né, política contra a mulher. Justamente o quê? Para que não se tenham ações que afastem a mulher, né, dos campos externos de atuação, do meio político de atuação, buscando o quê? Quer humilhá-la, denegri-la, desestimulá-la a participar da vida política do país. Então, estas alterações, elas vieram justamente nos dar qual ideia? De que nós precisamos de uma atuação do nosso legislador firme e eficaz para que sejam implementados os direitos, para que sejam previstos os crimes para quem rompe esses direitos e haja um endurecimento nessa aplicação legal. E nesse intuito, a rede de enfrentamento, ela buscou dar todo esse suporte, acompanhando as alterações legislativas e tratando a mulher, né, de forma humanizada, acolhedora, para que ela se sinta segura desde a notícia do fato até o momento em que for aplicada a sentença e condenado esse réu, onde também, numa importante alteração legislativa da lei, nós temos a possibilidade do ressarcimento integral dos danos, e isso vem sendo feito, né? Inclusive, no trabalho aqui, né, na vara da violência doméstica, tem sido aplicado pelo juiz que ali atua o ressarcimento integral dos danos materiais e morais por essa mulher, que já é aplicado na sentença condenatória e que está previsto ali no artigo 9º da Lei 11.340. Aí eu finalizo aqui chamando, né, a nossa reflexão. Hoje é um dia de muita reflexão, né? Para que nós façamos um balanço do nosso papel na sociedade, para que nós, né, possamos ver o que cada um de nós contribuímos no combate e na luta à violência contra a mulher e quais são os nossos maiores desafios, o que nós temos ainda que implementar diante, né, desse contínuo desafio de buscar a igualdade de gênero. Doutora Lindalva, a doutora pode dar algumas sugestões para o fortalecimento individual da mulher vítima de violência doméstica? Essa questão da violência doméstica, ela é um problema sociocultural. Ou seja, nós temos aí séculos e séculos e séculos de uma cultura machista que implementa na sociedade o conceito de que a mulher é menos capaz do que o homem. Todavia, esse conceito ele começou a ser desestruturado na Constituição de 1988, na nossa Constituição Cidadã, quando no artigo 5º, né, diz que homens e mulheres são iguais perante a lei, independente de qualquer situação. Até aquele momento, nós tínhamos aí uma equiparação de direitos e obrigações apenas na teoria, infelizmente. Contudo, as mulheres sempre foram guerreiras e sempre buscaram a conquista desses direitos. Um fato muito importante, que ontem ainda a gente falava num evento, é que nós, mulheres, não podemos nos descuidar de avaliar o que nós conseguimos no passado, como nós estamos hoje e como nós precisamos estar amanhã. As conquistas das mulheres, elas são conquistas que podem e às vezes são retiradas a qualquer momento. Nós precisamos sempre estar vigilantes nesse sentido. Hoje, dia 8 de março, é um dia que representa essa reflexão, né, a discussão sobre esses direitos, sobre o que nós tivemos, o que temos, o que nós precisamos. Contudo, nós não podemos, como você mencionou, restringir esses atos apenas no dia 8 de março. Afinal de contas, todos os dias, né, é dia de todas as mulheres e de todos os seres humanos.
E isso é muito importante. Como já foi mencionado, no primeiro momento, é muito importante que as mulheres, e não só as mulheres, mas também os homens e todas as pessoas que são membros e membras da sociedade, saberem que, a partir de 2006, com a promulgação da Lei Maria da Penha, no dia 7 de agosto, essa lei trouxe para nós, como foi dito pela doutora Luciana, conceitos muito importantes, até então soltos, né? Do que seja gênero, do que seja violência de gênero, do que seja violência doméstica, e principalmente nos trouxe como essa violência, as formas que essa violência pode acontecer e como elas podem ser tratadas. É importante nós, mais uma vez, frisarmos, né, os tipos de violência doméstica, para quem está nos ouvindo e está nos assistindo, que nós temos a violência física, que é uma que todo mundo, né, conhece, mas nós temos também a violência psicológica, que, como disse a doutora Luciana, é um processo muito complexo, um crime que muitas vezes é mais grave do que a violência física. Como disse a nossa amiga Andréia, hoje a Delegacia da Mulher em Barra do Garças está preparada para o atendimento às vítimas desse crime de violência psicológica. Nós temos aí a violência moral, que também é muito grave, que temos aí, né, umas formas mais comuns da injúria, calúnia, difamação, e essa inovação importantíssima que já é aplicada em Barra do Garças, mas não é aplicada em todos os por todos os juízes, é a fixação na sentença do crime, né, na condenação, na sentença do crime de violência doméstica, da reparação desses danos. E um fato também muito importante para as mulheres terem conhecimento, e nós, a Defensoria, até já fizemos o procedimento de cumprimento de sentença nessa condenação de danos morais e às vezes materiais oriundos do crime de violência doméstica e familiar. A gente faz um cumprimento de sentença, que seria, entre aspas, uma execução, que vai então buscar fazer com que o agressor cumpra essa fixação pelo juiz. Isso também é muito importante. Nós temos aí também que ressaltar o crime de violência sexual. Hoje, e há bastante tempo, algumas pessoas ou várias pessoas tinham em mente que, se a mulher é casada, por exemplo, ela é obrigada a manter relações sexuais. Mas a partir da Lei Maria da Penha ficou claro que isso é um crime. A mulher, ela não tem obrigação de manter relação sexual se ela não quiser. Se ela for forçada de qualquer forma, isso também é um crime e as mulheres precisam buscar ajuda. E por último, a inovação importantíssima, antes de chegar na sua pergunta, é a violência patrimonial. Essa violência patrimonial foi uma inovação importante na Lei Maria da Penha, porque até então, infelizmente hoje ainda ocorre, a mulher ser obrigada a manter a convivência num ciclo de violência doméstica, né, que se reitera constantemente, em razão dela não ter de ser ameaçada por esse agressor, de que se ela vier a denunciar, vier a buscar, né, uma ajuda, que ele vai deixá-la sem nenhum bem, que ele vai deixá-la, né? Eles usam muita expressão: vou te deixar na rua da amargura, você não vai ter um teto, não vai conseguir se alimentar, não vou fornecer pensão alimentícia para os filhos, porque aí você vai ser obrigada a retornar essa convivência. Claro que em muitos casos não existem bens, né, a serem divididos, mas em muitos casos isso acontece. Infelizmente, até então e hoje ainda a gente presencia muito isso nos atendimentos da Defensoria Pública, a mulher manter esse relacionamento abusivo, esse ciclo, né, de violência, ou com o esposo, ou com o companheiro, o namorado, em razão dessa dependência, não só econômica,
mas uma dependência realmente de bens, porque hoje a nossa sociedade ela ainda é muito materialista, ela ainda preserva muito a questão de bens e de patrimônio. Então, a mulher, tendo algum problema sobre essa questão, ela pode procurar denunciar na delegacia, ela pode procurar a Defensoria Pública, ela pode constituir advogada, para fazer, assegurar os seus direitos nesse sentido. Muitas vezes, se a mulher também não tiver interesse em procurar a delegacia, mas ela tiver interesse e estiver se sentindo ameaçada pelo seu companheiro, ela pode buscar diretamente, mesmo na área civil, uma ação de fixação de obrigação de fazer ou de obrigação de não fazer, como, por exemplo, de não se aproximar da vítima, de suspensão do direito de visitas e etc., né? De suspensão de qualquer tipo de comunicação, seja presencial, virtual e etc. Isso também é possível já na esfera civil, tanto pela busca da Defensoria Pública ou também pela busca de um advogado, de uma advogada. Isso tudo, então, vamos dizer que seria uma introdução a cada mulher para ela saber que, se ela for ameaçada, se ela tiver seus direitos tolhidos por qualquer uma dessas formas, ela precisa buscar ajuda. Agora, um fato que a gente faz questão de ressaltar é o seguinte: nós precisamos nos amar. Ame-se, cada uma de nós, de vocês, ame-se. Esse é o primeiro, vamos dizer, a receita aí de nós fortalecermos o nosso empoderamento feminino. A mulher, ela precisa estar empoderada e, para que isso ocorra, a primeira situação, ela precisa se amar. A gente tem que se amar, se cuidar, para que a mulher que nós somos hoje, ela possa ser o início, o meio para a mulher que nós queremos ser amanhã. Então, nós precisamos nos amar, nós precisamos entender que a culpa de um relacionamento abusivo, de sermos vítimas de violência doméstica, jamais é nossa, jamais é da vítima. A mulher vítima de violência, ela não é culpada pelo ciclo de violência. Então, vamos definitivamente tirar esse conceito de que a culpa é sua. Não, a culpa é do agressor. Outro fato muito importante é nós sabermos que não existe príncipe encantado, que a mulher, para ser feliz, ela não precisa necessariamente de ter um homem a seu lado. Ela hoje é independente, tanto financeiramente como pessoalmente, individualmente. Então, para que nós sejamos felizes, para que nós estejamos realizadas, nós não precisamos necessariamente de ter um homem ou de ter um companheiro, uma companheira ao nosso lado. Não acredite que é necessário, em razão dos tabus da sociedade, você manter um relacionamento tóxico ou abusivo. Você não é por ser mulher que você precisa se adequar aos conceitos ainda machistas que existem na sociedade, os tabus, né? Mulher precisa estar em casa, mulher tem que cuidar do marido, mulher tem que ter filhos, mulher tem que ser a rainha do lar, né? A gente não precisa ser rainha de nada, a gente tem que ser a rainha de nós mesmas. Não precisamos ser Mulher Maravilha. Eu mesma, antigamente, na adolescência, eu queria ser a Mulher Maravilha, eu queria resolver tudo. Nós não precisamos e não devemos ser a Mulher Maravilha. Nós devemos ser aquela mulher que vai nos realizar. Precisamos sempre termos momentos para nós mesmas, momentos de descontração, momentos de aliviarmos o estresse, né? Igual os homens às vezes se encontram com os amigos para beber, nós mulheres também precisamos. Não que eu diga que nós vamos querer necessariamente estarmos nos bares, bebendo, jogando futebol, não. Mas podemos fazer aquilo que nos faz sentir bem, sem qualquer medo de preconceitos da sociedade. Não vamos achar que porque nós não conseguimos manter um relacionamento, que a gente ali esteja naquele sofrimento, que a gente não pode usar
esse momento ruim, esse sofrimento, para buscarmos novos voos. Nós não precisamos e não devemos achar que tudo se resume nos conceitos da sociedade. E nós também precisamos, sendo necessário, buscarmos ajuda. Não somos infalíveis, nós podemos e devemos buscar ajuda. Aí entra a questão colocada pela Andréia sobre o atendimento, as questões colocadas pela doutora Luciana, dessas inovações legislativas que amparam a mulher, que busca fortalecer esse atendimento, esse empoderamento, essa forma de nós sairmos desse ciclo de violência. Então, dia 8 de março é um dia para reflexão, mas precisamos ter tudo isso em mente em todos os dias. Não querendo dar lições de autoajuda, esse não é o nosso objetivo, mas ame-se. Entenda que você precisa primeiramente de você. E para que você consiga realizar os seus desejos amanhã, você precisa valorizar a mulher que você é hoje. Muito bem. Apenas a título de contribuição, existe também uma lei, que é a Lei 11.340 de 2006, que trata a respeito da manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. Isso no caso de ocorrência de violência doméstica. Então, mulher, não se cale, né? A sua saúde importa, a sua saúde tanto física quanto psicológica. Não se cale, você importa não só para a sua família, como para toda a sociedade. Doutoras, muito obrigada por esse debate tão enriquecedor, tantas informações, né, de suma importância. Espero que nós tenhamos contribuído para todas as mulheres que hoje estão nos assistindo, nos ouvindo de alguma forma, aliás, e eu quero parabenizá-las mais uma vez pelo nosso dia. Então, feliz Dia das Mulheres. Como a gente diz, feliz Dia das Mulheres, mas todos os dias são nossos dias e dias de todos. Mas neste momento, vamos então fazer essa reflexão. Não vamos deixar que os dias sejam um após o outro, mas vamos fazer que cada dia seja o nosso dia e seja um dia para que nós possamos realmente exercer os nossos direitos e termos a certeza de que amanhã será um novo dia.